Bom dia, meus amados irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. A graça de Deus é superabundante. E perceber a dimensão dessa graça é fundamental para uma verdadeira, não só compreensão, mas também aplicação da obra redentora na própria vida. É fundamental. E é agora que o apóstolo Paulo, tendo falado sobre o pecado que contaminou toda a raça humana, ou seja, que está presente em tudo que o homem faz, porque o seu ser foi contaminado, agora ele vai apresentar a graça redentora. E nós vamos para Romanos capítulo 3, versículo 21, que diz o seguinte: Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação, mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Pois bem, vamos então compreender aquilo que o apóstolo Paulo está dizendo. Evidentemente, precisamos retomar um pouco aquilo que foi dito antes. Os versículos 19 e 20, nos quais o apóstolo Paulo mostra que a lei, mesmo sendo boa de fato, a gente não vai negar isso, mas a lei, ela não salvava o ser humano pela impossibilidade do ser humano de cumprir a lei. Então Deus deu a lei, ela expressa, lembrando dos caráteres da lei, ela expressa as virtudes divinas, vamos pensar na lei moral, principalmente, ainda que toda ela expresse, de fato, as virtudes do Senhor. Mas temos a lei moral, nós temos a lei civil, para que a sociedade aplicasse em suas relações a vontade do Senhor. E nós temos também a lei cerimonial, na qual o pecador ele iria cumprir exigências ritualísticas diante de Deus, e nesse cumprimento eles seriam abençoados. Qual seria a ideia? É que em eles acreditarem e obedecerem, ou seja, uma obediência por fé, Deus receberia aquele símbolo que apontava para a redenção que ele realizaria no futuro, que nesse caso, por meio de Jesus Cristo. Então, a lei ela foi deficiente por uma questão básica. É que o homem não consegue cumpri-la cabalmente. A lei é boa, mas a lei não tem poder para salvar. Por que ela não tem poder para salvar? Porque mesmo que ela diga assim, faça isso de bom, e expresse perfeitamente o caráter de Deus, que é santíssimo, o pecador vai encontrar um obstáculo. Vai encontrar um obstáculo de que ele é incapaz de cumprir perfeitamente a lei. Bom, ele vai fazer alguma coisa? Claro. Nós temos várias vezes narrativas nos falando da Páscoa, por exemplo, em que Israel celebrou de uma forma extraordinária. É uma obediência à lei mosaica, principalmente e especificamente tratando da questão do ritual da Páscoa. Mas temos também outros mandamentos. Basta a gente lembrar que o Senhor Jesus, conversando com o jovem rico, perguntou, né, o jovem, o que eu faço, né, para ser salvo? O que eu faço? O que Deus quer? E ele cumpre os mandamentos, é isso que Deus se agrada, ou seja, uma obediência por fé. Se você crê em Deus, obedece a Deus. Então a expressão de sua fé dada pela obediência. Portanto, nós podemos dizer que sempre foi pela fé a salvação.
Até porque o homem não cumpre cabalmente, como nós estamos falando. E aí o jovem, ele diz, ó, eu faço isso, faço aquilo outro. E Jesus viu, achou bom isso, por sinal, mas sabia que havia ainda lacunas em seu coração e disse, ó, então deixa tudo, né? Dá tudo aos pobres que você tem e me segue. E ele não fez, porque ele amava o dinheiro. Então ali ele encontrou um pecado que é a quebra de um mandamento, a idolatria. Não terás outros deuses diante de mim. E o dinheiro era o ídolo daquele jovem rico, que, portanto, apegado ao dinheiro, não conseguiria jamais largá-lo, nem por amor a Deus, ou mesmo pela sua própria salvação. Então observe que, mesmo cumprindo parte da lei, o homem sempre vai quebrar boa parte ou a totalidade da lei, pensando em momentos variados. Então o que acontece? Ele diz no versículo 20, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Ou seja, a lei estava lá, a lei é boa, a obediência por fé agrada ao Senhor, esse era o caminho para eles estarem aguardando a redenção em Cristo, mas acontece um problema sério. Qual o problema sério? É que o pecado se evidencia pela lei, e não o contrário. O homem não tem uma evidência de santidade pela lei, porque ele transgride a lei. A santidade de Deus é expressa pela lei, mas não a do homem. E então, Paulo apresenta, olha, diante desse problema seríssimo, desse dilema grande, porque os gentios, não conhecendo a palavra do Senhor, obviamente, vão na contramão, muitas vezes, do Senhor. Os judeus que conhecem a lei do Senhor, transgridem a lei do Senhor. Então, o que a gente faz? Quem não conhece, transgride. Quem conhece, também transgride. E então não tem uma esperança para o homem nele mesmo, nem mesmo no conhecimento. Do conhecimento daquilo que é bom, daquilo que Deus mesmo revelou. O que acontece então? Paulo apresenta a salvação. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Quando ele diz sem lei, ele não está dizendo assim, agora a escritura não vale mais nada. Não é isso. Ele está dizendo, agora, sem que o homem ele precise estar nessa dependência de uma obediência por fé, mas confiando naquele que obedeceu, ou seja, agora, tendo cancelados os ritos, agora não tendo mais os ritos, na verdade não é bem um cancelamento, mas o cumprimento dos ritos, agora que isso aconteceu, então o Senhor, ele dispõe em Cristo, que cumpriu a lei, da graciosa salvação. As promessas do Senhor que foram cumpridas em Cristo Jesus. Então, quando ele diz sem lei, ele está se referindo exatamente ao fato de que eles antes deveriam cumprir toda a lei. E aí, mais especificamente, sempre será o ponto prioritário, quando se trata de redenção, o ponto que é marcante é o caráter cerimonial da lei. E aí ele menciona, agora, sem mais precisar cumprir nada disso, nós temos a manifestação da justiça de Deus por meio de Cristo Jesus. Então, a salvação graciosa do Senhor. Então, o que acontece? Nós vamos encontrar em Cristo aquilo que não encontramos em nós. Esse é o ponto fundamental que Paulo quer chamar a nossa atenção. É que nós não encontramos em nós a capacidade de satisfazer a vontade de Deus ou a santidade de Deus, para que pudéssemos dizer, Senhor, nós temos feito a tua vontade, portanto, dá-nos, ó Deus, o direito da salvação. Então, nós não encontramos isso. E nós, por causa disso, somos conduzidos ao único que cumpriu, satisfez plenamente. Ou seja, aquele para quem toda a Escritura apontava, inclusive a lei cerimonial, né? Que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, aquele para quem a lei apontava, para quem os profetas apontavam, aparece entre os homens, cumprindo cabalmente, perfeitamente a lei do Senhor. Jesus nunca pecou, Jesus cumpriu todos os mandamentos. E aí vamos pensar nas três caráteres, nos três aspectos, né? O cerimonial, o civil e o moral. Deus satisfez
por meio de Cristo, né? Tudo, né? Então Jesus cumpriu simplesmente tudo. Agradou, portanto, perfeitamente, mostrou-se ser um varão perfeito. Ele viveria, inclusive, para sempre, né? Se nós pensarmos em Jesus vivendo, não vamos pensar em Jesus sem a cruz, né? Então, Jesus vivendo, ele está simplesmente vivendo. Nós já falamos isso algumas vezes, é importante ressaltar. Se Jesus não tivesse morrido voluntariamente, ou seja, ido à cruz, porque ele quis ir à cruz, se Jesus tivesse apenas vivido, ele estaria vivo até hoje. Por que Jesus estaria vivo até hoje? Porque a morte é uma consequência do pecado. Jesus nunca pecou. Então, se Jesus tivesse continuado apenas vivendo, é porque ele quis voluntariamente se dar a morrer, ele se entregou. Se ele tivesse apenas vivido, até hoje ele estava vivo. Ele teria 2000 anos. Por que Jesus teria 2000 anos? Porque seria o único homem sem pecado e, portanto, não pode morrer. Ele não pode morrer porque o salário do pecado é a morte. E ele não tem pecado, né? Então ele estaria vivo. Portanto, ele seria o único homem que viveria eternamente, literalmente. Então, Jesus cumpre cabalmente. E aí, Paulo diz assim, agora, nele, nós temos a manifestação da justiça de Deus. E quando a gente pensa em manifestação da justiça de Deus, a gente pensa, primeiro, Deus manifestou a sua justiça mostrando como o pecado, né, ele é julgado, condenado, Jesus foi condenado em nosso lugar, então ele manifestou a sua justiça, ele cumpriu aquilo que ele havia dito lá para Adão, né, se você desobedecer, certamente morrerá. Ele cumpriu a justiça, então ele satisfez. Pensa numa pessoa que diz assim, para um filho, né, se você comer daquele biscoito vai ficar castigado, né, ou se você fizer tal coisa, você será castigado. Então, quando a criança faz, o pai precisa aplicar a justiça, satisfazer a justiça, dar o cumprimento da sua palavra. E aí a criança vai ser castigada, né? Então Deus fez isso, ele satisfez a sua justiça. Por quê? Porque ele falou, e sua palavra é sempre verdadeira, porque ele deu uma lei, e a lei tem que ser cumprida plenamente, e então em Cristo se cumpriu cabalmente, porque ele foi condenado, totalmente condenado, como se fosse um pecador. Ele assumiu o nosso lugar. Por isso que a questão da substituição, ela é fundamental e não há evangelho sem a substituição, porque a ideia é Jesus, o homem perfeito, voluntariamente, não poderia ser por obrigação, tinha que ser voluntário, porque tem que ser ele querendo se dar, porque é um direito dele viver para sempre. Jesus voluntariamente quis assumir o lugar do pecador. Se fosse por obrigação, se alguém simplesmente fosse lá e matasse ele, né, ele não quer morrer, mas vão lá e matasse, mas alguma injustiça foi cometida. Ele não merece morrer. Por que mataram ele? Então ele só pôde ir para a cruz porque ele aceitou. Por isso que é fundamental entender o Getsemane. Quando Jesus ora, Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, a tua. Ou seja, eu aceito. Eu aceito. Ele não está sendo obrigado, eu aceito. Ali no Getsemane é fundamental nós vermos a voluntariedade de Jesus para entendermos que só poderia ser aceito o sacrifício dele se fosse voluntário. Então, ele sentiu a angústia, a dor, né, do momento, mas aceitou. E aceitou voluntariamente. Então ele voluntariamente vai à cruz. Por isso que ele morreu. Senão ele não poderia morrer. Não seria justo ele morrer em hipótese alguma, caso ele não aceitasse voluntariamente morrer. Então, ali se aplica a justiça, porque foi satisfeita toda a palavra do Senhor, né? Mas também se manifesta a justiça de Deus, porque Deus dá ao seu povo, aos que creem, a justiça dele, manifesta. Ele não trocou de lugar? Se ele trocou de lugar, então obviamente tem que ter as duas partes, né? Ele assumiu o lado do pecador e morreu pelo pecador. E, portanto, aquele pecador que foi beneficiado, ou seja, que teve a troca de lugar, tem que receber a parte dele, né? E é por isso que a gente recebe a vida eterna, porque Jesus é eterno. Percebe agora a questão? Por que recebemos a vida eterna em Cristo? Porque Cristo tinha vida eterna. Ele não morreria nunca. Um varão perfeito não pode morrer. Então ele não morreria nunca. Então ele tinha uma vida eterna, um direito legal dele. Ele não pode morrer.
Jesus poderia dizer para todo mundo, eu não posso morrer, porque eu sou um varão perfeito. Então ele tinha a vida eterna nele. E por isso ele pode dar. E aí a manifestação da justiça de Cristo para o pecador, porque ele dá ao pecador o direito legal dele. Ele é eterno, portanto ele pode dar a vida eterna. Então o apóstolo Paulo mostra, olha, agora, sem precisar cumprir as leis cerimoniais, que por meio delas vocês se achegavam a Deus, vocês agora, sem isso, vocês têm o benefício de se achegar a Deus, porque Jesus cumpriu cabalmente a justiça divina. Então a manifestação da justiça divina, por meio de Cristo Jesus, mesmo sem lei. Sem lei que ele quer dizer é, vocês não precisam mais matar um cordeiro, porque Cristo Jesus já cumpriu cabalmente isso. Por isso que ele fala, para quem apontava a lei e os profetas. Então, agora a salvação, ele diz, é dada a todos os que creem, porque não há distinção. Porque todos pecaram e carecem da glória de Deus. Ou seja, é dado a todos os que creem, primeiro, porque todos precisam, todos indistintamente, e porque ele dará àqueles que se unem a ele, que então dão a sua vida a ele, que na verdade é a sua morte, né? Vamos dizer assim, o pecador ele dá a sua morte. Quando você se une a Cristo, você está dando a sua morte para ele. Jesus, eu tenho uma morte. A morte me segue. Eu tenho que morrer. Eu tenho que um dia pagar pelos meus pecados. Então, Senhor Jesus, eu estou vendo isso, carregando isso. Isso está indo atrás de mim. E ninguém consegue fugir da morte. E ninguém consegue fugir da condenação, do peso do pecado. Todos pecaram. Então a morte e o pecado, a condenação estão agarrados, colados ao pecador. O pecador se vê nessa miséria e ele diz, Senhor, eu não consigo me livrar disso. Me ajuda. E aí Jesus diz assim, me dê a sua morte e eu te dou a minha vida. Então essa união com Cristo é o pecador dando a sua morte. E Jesus, que não pode morrer, dar a sua vida. E isso é a manifestação da graça divina que manifesta a justiça divina em Cristo Jesus, mesmo sem o homem precisar cumprir a lei cerimonial. Por quê? Porque Jesus já cumpriu tudo cabalmente. Como disse, não é um abandono da palavra de Deus, é algo focado naquilo que Deus deixou como uma lei que apontava para o sacrifício de Cristo. Então, Deus cumpriu a sua palavra e dá graciosamente àqueles que creem nele essa graça. Então, ele se torna diz no versículo 6, o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Ele é justo e ainda é o justificador, ou seja, que pode dar a sua justiça para aqueles que creem. Então, por que continuar com a morte, quando você pode receber a vida eterna daquele que é o único que tem a vida eterna, porque é o varão perfeito? Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o teu nome. Nós agradecemos por tudo. Que o Senhor nos dê a graça de continuar pregando com fidelidade a tua palavra e que o Senhor seja glorificado naqueles, Senhor Deus, que se achegam a ti. Receba a nossa oração, nossa gratidão por tudo e tudo em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.